Oi, bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Nós temos uma pauta riquíssima hoje que começa com o que aconteceu no Egito, um golpe militar depois de uma eleição, depois de uma revolução. Nós temos também hoje como propósito, nessa discussão no Globo News Painel, tentar entender um pouco os protestos brasileiros na sua dimensão internacional, ou seja, colocando o que aconteceu no Brasil na perspectiva mais ampliada, o que inclui não só o Egito, mas outros países também. 3 são os nossos convidados, como sempre aqui no estúdio da Globo News de São Paulo. Vocês me perdoem, agora sim posso prosseguir. Eu vou começar a apresentação deles por Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Gustavo Loyola hoje é diretor da Tendências Consultoria. Está conosco o historiador Peter Demann, do Departamento de História e do Instituto de Relações Internacionais da USP. Nosso terceiro participante é um cientista político, é Gunter Hutzit. Ele é professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Como a gente sempre faz, eu queria agora mandar a minha saudação especial a você, ouvinte da CBN, que nos acompanha todo sábado à noite. Gunter, golpe militar, eu disse no começo deste programa, é sem dúvida a definição do que aconteceu no Egito, ou seria a continuação de uma revolução que está passando por várias fases? Eu acredito ser sim um golpe militar. É a volta dos militares ao poder, em definitivo, que tiveram que ceder o poder, que a deposição de Hosni Mubarak, o ex-ditador do Egito... Militar? É um militar, né? Ele era o comandante da Força Aérea Egípcia e, na verdade, os militares estavam no poder no Egito desde 1953. Então, eles só tiveram esse interregno de um ano aí fora do poder e que voltam, então, ao poder. Amparados por uma manifestação de massa sem precedentes no país. Eu acho que esse aí é o ponto, né, divergente agora, o que mudou. Uma grande parte da população se voltando contra o presidente eleito, e que saudou a intervenção militar e que eu senti até um pouco os militares um pouco até escaldados do resultado que deu, né, com o apoio a Mubarak. Eles não tomaram... Você se refere aos eventos de 2 anos atrás? Sim, né? Sim, né, a deposição do ex-ditador. Eles não assumem... A presidência em si, eles colocam um juiz para comandar o país, mas que são os homens fortes do governo. Então, é um golpe mais apoiado pela população e a gente não pode esquecer. Gostando ou não, o ex-presidente, agora ex-presidente Morsi, foi eleito pela população. Então, é um golpe sim. Peter, o presidente Morsi não era um presidente qualquer. E pertence a uma das organizações no Oriente Médio de maior duração, 80 anos de existência da Irmandade Muçulmana. Muito do que a gente tenta entender no Oriente Médio hoje só é possível se a gente pensar no conteúdo cultural e ideológico que a Irmandade Muçulmana representa. O que esse golpe significa, do ponto de vista do que se chama de islamismo político, da participação dos grupos islâmicos no processo democrático? É o fim desse trilho para eles? Eles voltam para a clandestinidade, alguns para o terrorismo, para o confronto armado? Ou ainda há uma via, digamos assim, entre aspas, democrática para organizações como a Irmandade Muçulmana? Bom, eu acho que precisamos diferenciar o que está acontecendo no Egito. É difícil para realmente fazer a previsão, aquela previsão que uma parcela dos islamistas voltariam para a clandestinidade e terrorismo, etc., não é excluído, mas também tem um mundo islâmico muçulmano mais amplo, onde governos de cunho islamista, mas com legitimidade democrática, são ainda muito amplos. Sim? A Turquia não tem exatamente um governo islamista, mas com raízes islâmicas em país... Um forte partido islâmico, que é o partido do primeiro-ministro? Sim, mesmo assim é uma democracia. Malásia é uma democracia, a Indonésia é uma democracia. A Tunísia você colocaria nessa lista? Esperadamente, talvez cedo para dizer, mas eu não perdi a esperança. Bangladesh, Bósnia, bom, tem vários
muitos casos mesmo de populações muçulmanas que abraçam a democracia e parece funcionar. Agora, a tragédia do Egito é que a Irmandade muçulmana tentou rapidamente demais de concentrar todo o poder em suas mãos. E eu acho então que Morsi fez grandes erros com esta Constituição que ele acelerou e radicalmente. Onde já se registraram graves protestos contra. Sim, mas mesmo assim ele é o presidente que foi eleito pela maioria da população. Aliás, ali eu acho que é relevante mencionar, lembrar que pesquisas de opinião pública mostram que a maioria dos egípcios se define como muçulmano antes do que egípcio, e que entre aquelas que se definem em primeiro lugar como muçulmanos, a maioria delas está a favor de um regime islâmico antes do que um regime democrático. Agora, a esperança, como o Egito é mais ou menos dividido em 50-50 para evitar uma terrível polarização e perigo de guerra civil e tudo mais, é que ambos os lados da população precisam encontrar uma maneira para coexistir. Deixa eu colocar o Loyola na nossa conversa. O Loyola não é um especialista por formação no Oriente Médio ou por dedicação profissional, como é o caso do Gunther, que é um especialista em segurança internacional, e você, que é o autor do único livro no Brasil tratando de fazer as pessoas entenderem o mundo muçulmano. Mas, Loyola, nós temos uma situação internacional da qual o Egito faz parte, como país emergente, e que lá se manifestou de maneira muito aguda, que é a falência da burocracia e da política econômica do Egito diante dos desafios da crise internacional. É um campo onde você tem bastante expertise. Como é que você coloca a revolta egípcia nesse contexto da crise econômica internacional? Que papel você acha que é relevante nesse caso? Sem dúvida, um dos fracassos mais contundentes aí do Morsi foi na área econômica, né? O desemprego no Egito é muito elevado, o desemprego, por exemplo, de jovens, jovens até 24 anos, por exemplo, desemprego de 40%, ele dilapidou as reservas internacionais do país, a inflação aumentou muito. Não conseguiu se entender com o FMI também? Não conseguiu se entender com o FMI. A insegurança jurídica, isso prejudicou muito o funcionamento da economia. Então, realmente, o governo Morsi, um dos fracassos mais importantes dele foi na área econômica, e por trás de todo esse ambiente que levou à deposição dele está a questão econômica. Isso mostra que, enfim, vamos dizer, nesse momento em que a situação começa a mudar em desfavor dos emergentes, né, em que há a recuperação da economia americana, os juros começam a subir, devem subir nos Estados Unidos daqui a mais pouco. Portanto, vão atrair investidores para lá? Vão atrair investidores, a moeda americana se fortalece, né? Então, eu acho que a gestão econômica nos países emergentes começa a ser testada de uma maneira mais forte, né? E os seus dirigentes têm que dar essas respostas. Isso vale, por exemplo, para a Turquia, que tem uma situação muito boa, teve uma situação muito boa nos últimos anos, né, e que também agora entra numa fase de maior dúvida. E para nós aqui no Brasil também, né? Nós somos um país fortemente dependente de commodities, do ponto de vista do nosso comércio. Essas commodities, os seus preços não mais sobem ou devem até cair, né? E vamos dizer, aquele céu de brigadeiro que o Brasil teve nos últimos anos vai mudar. Vocês, senhores, já colocaram 3 grandes eixos de discussão aqui para o painel. Eu vou pegar um por um, fatiá-lo. Nós temos um eixo que é a segurança internacional e, sobretudo, como que os principais países, as grandes potências, vão reagir a essa modificação no Egito, país essencial para o equilíbrio no Oriente Médio. Nós temos uma questão política, ideológica e cultural de grande alcance que você já abordou, Peter, que é essa relação entre o mundo muçulmano e as instituições ocidentais, entre aspas, da democracia, e temos a situação econômica internacional e o peso que ela estabelece a todos os países. Os americanos não querem falar em golpe militar. Isso os obrigaria a cortar a ajuda ao Egito. O que isso muda para o que os americanos até agora assistiram praticamente desvinculados da possibilidade de interferir? Eles realmente estão
quase que numa sinuca de bico, vamos colocar aqui uma expressão bem brasileira, porque ao mesmo tempo em que eles apoiam a democracia, levam sempre esse discurso da necessidade do voto direto, da eleição para as lideranças, tiveram que aceitar, né, a eleição do Morsi, mas ao mesmo tempo viram uma ação de Morsi que fugiu quase que ao controle da diplomacia americana, uma aproximação que o Morsi fez com Hamas na faixa de Gaza, o grupo palestino que controla a faixa de Gaza. Eleito democraticamente também em 2006. Sim, também eleito. Só que, ao mesmo tempo, o Morsi rompeu com o ditador egípcio recentemente. Então, uma relação que antes, como Você queria dizer ditador sírio, provavelmente. Sim, desculpa, o ditador sírio. Então, uma relação que com Mubarak era muito próxima, fechado, em que o Egito era quase um aliado de Israel, hoje fugiu completamente ao controle. Se eles tiverem que retirar essa ajuda militar que faz parte do Tratado de Paz de 1979, Camp David, que gira em torno de 1 bilhão e 300 milhões por ano, é quase que o equivalente do que eles também dão a Israel, como fica essa relação entre governo americano e governo egípcio num momento tão delicado? Por isso que eles estão... Aí entra uma figura que me parece emblemática dessa situação. Eu queria saber qual é a sua opinião a respeito desse novo nome na política egípcia, que é o homem que deu o golpe, o general Al-Sisi. Sim. Formado em Sandhurst, que é a grande academia militar na Grã-Bretanha, com um mestrado na escola de guerra na Pensilvânia, americano, mas é um muçulmano convicto, escolhido pelo Morsi. Alguns dizem, Peter, que aquele velho sociólogo alemão, o Max Weber, deve estar triunfante no túmulo dele, porque entre o pan-islamismo, a religião e a instituição das Forças Armadas, aparentemente esse homem, que é essencial para o entendimento do golpe, preferiu a instituição. Sim, eu duvido realmente, pois 90% da população egípcia é muçulmana e então que o ministro da guerra também seja muçulmano por si não é tão surpreendente, nem necessariamente significativo. O que eu acho é que, em geral, o governo de Morsi, aqui eu discordo um pouco da posição de Günther, não foi tão grave para o equilíbrio regional, nem tão insuportável pelos Estados Unidos. Pelo contrário, apesar, então, se nós voltarmos para a ideologia da Irmandade Muçulmana, sua origem foi muito radical, muito anti-ocidental, a favor de um califado, a favor de um regime islâmico em base de Sharia, da lei islâmica muito estrita. Esta Irmandade se moderou bastante ao decorrer do tempo e abraçou basicamente a democracia. Agora, o que está acontecendo agora é que quando o ministro da Guerra maquina um golpe de Estado, pois eu também considero um golpe de Estado, apesar da... Tecnicamente é um golpe, é bobagem ficar dizendo que não. Né? Tecnicamente é um golpe, é bobagem tecnicamente, ficar dizendo. Na minha opinião, não só tecnicamente como também em seu conteúdo. O exército derrubou um governo que foi democraticamente eleito. Agora, podemos criticar muito este governo, podemos com certeza também colocar como ponto muito significativo o fato de milhões de pessoas estar na rua clamando para a resignação de Morsi. Mesmo assim, esta maneira é uma maneira antidemocrática. Não pode-se negar isto. Agora, o ponto que quero fazer é que milhões de egípcios, 50% da população, pelo menos, aceitam e abraçam o modelo da Irmandade Muçulmana, que é islamista, mas, no mesmo tempo, a favor de um gradualismo de mudanças através da democracia. O que vai agora acontecer com esta população de torcedores da Irmandade Muçulmana, conservadores, que apostaram com uma certa dúvida no modelo democrático. Eles, então, votaram, elegeram um governo islamista
este governo se manteve também na cena internacional bastante calmo, não fez nenhuma guerra contra Israel. Eu acho que mesmo mediou entre Hamas e Israel mais do que abraçou. O Hamas manteve sua distância com o Irã, quebrou com a Síria e muito mais. Está ainda no campo dos Estados Unidos. Agora, um militar tirou este governo do poder e vai tentar excluir a Irmandade Muçulmana da política egípcia, ou vai forçar elas a se auto-excluir. Então, isto vai produzir um desapontamento terrível para metade da população egípcia. Eu percebi para onde você puxou seu argumento. Você está dizendo um golpe de Estado desses talvez seja muito mais desestabilizador do que o presidente que era da Irmandade Muçulmana. Você coloca no seu argumento essa ponderação. Não se pode dizer que Morsi tivesse sido um fator de desestabilização dos interesses americanos, como alguns talvez que até tivessem desejado. Mas agora eu quero voltar para o ponto, Peter. Nós temos no Egito, ao contrário de alguns outros países muçulmanos bom, em certa medida na Turquia, mas eu não quero entrar nessa comparação agora. A figura do estabelecimento militar é importante, sobretudo do ponto de vista da economia. Os militares dominam a parte moderna e importante da economia do Egito. Como o Loyola apontou, talvez um dos maiores problemas da Irmandade Muçulmana tivesse sido de não saber administrar uma economia razoavelmente moderna que só os militares seriam capazes de levar adiante no Egito, ou na sua opinião não? Eu duvido, e também os problemas do Egito econômicos e sociais são gravíssimos, mas eles são estruturais. E duvido fortemente que qualquer governo, seja de Morsi, seja daqueles mais aliados a Tamarud, o movimento da rebeldia. Você está se referindo aos jovens que são os que iniciaram a Revolução 2 anos atrás. Eles não têm outro receito para isto. Ambos estão dentro do receito neoliberal. O que o especialista acha? Bom, é difícil, né, dizer assim. Eu acho que, quer dizer, o problema é que, sem dúvida, o Egito tem problemas estruturais sérios, né? A economia egípcia padece de dificuldades já há muito tempo, mesmo na época do Mubarak. O que houve foi uma piora, vamos dizer, houve uma quebra de vários... Que você situaria muito mais do ponto de vista externo do que doméstico? Eu acho que foi do ponto de vista, eu acho que foi mais gestão doméstica mesmo. E o Morsi, eu acho que ele não criou um ambiente, né, vamos dizer assim, favorável à economia. Quer dizer, o governo dele desde o início foi muito marcado por mudanças, protestos, enfim, não gerou entre os empresários, por exemplo, um ambiente favorável para os negócios. A situação internacional também não favoreceu muito o Egito, é verdade. Agora, assim, a questão, basicamente, o Egito tem lá a sua tecnocracia, tem lá vamos dizer, os mais educados, a elite que cuida da economia, esses jovens que estiveram na origem lá da Revolução. Quer dizer, a questão é saber se um governo da Irmandade Muçulmana traz essas pessoas para a gestão. Essa é a questão. Você podia pronunciar para nós de novo o nome desse movimento de jovens? Tamarud. Vamos, como todos esses, Occupy Wall Street, Tamarud, Los Indignados. Está faltando um por nosso, né? Gunter, é por aí que vai na próxima. Desculpe, Loyola, você concluiu? Não, só para dizer, quer dizer, esse grupo Tamarud, quer dizer, na realidade, que por trás muito dessas demandas existem demandas também no campo econômico. Eu queria só, a questão do acesso. Por favor, complementar, né, que o Loyola está falando. Literalmente, entre 2010 e o início desse ano, o turismo, o número de turistas no Egito caiu de 14 para 10 milhões. Então isso é uma grande fonte, sempre foi uma grande fonte de receita. Nós assistimos a cenas horríveis de estupro, de violência, de assassinato, de crime comum depois da Revolução. Então com isso acabou gerando um déficit orçamentário gigantesco e que o FMI, que o governo, né, Morsi vinha negociando com o FMI era realmente um socorro, mas o que o FMI exigia? A diminuição de subsídios justamente na gasolina e no trigo, o que importa é dependente externamente.
imagina uma Irmandade muçulmana que precisa manter esse apoio popular, cortando os subsídios desses dois. Então ele caiu nessa armadilha econômica e acabou não conseguindo sair disso e resolvendo esse problema. Então o fator econômico aqui realmente foi um peso muito grande para conseguir levar tanta gente, tantos jovens, para as praças. Peter, eu ia tornar a nossa discussão agora um pouquinho mais abrangente, independentemente do que você ainda quiser dizer sobre a situação específica do Egito. Nós vimos uma série de movimentos de protestos em países muito diferentes entre si. É possível estabelecer, muitos dos analistas internacionais tentam encontrar um denominador comum a esses protestos. Alguns, por exemplo, se reportam ao fato de que esses países que registraram protestos, a Rússia, a Turquia, o Egito, o Brasil, para citar apenas alguns, todos eles se caracterizam pela ascensão social de grupos que chegaram a um determinado padrão de consumo. Você se arriscaria a eventualmente encontrar um denominador comum ou deveríamos melhor abandonar essa tentativa? Sim. Não, eu acho uma pergunta muito interessante. Não sei se a Rússia acaba nesta Eu me série. refiro por causa da oposição à eleição do Putin como presidente, que teve as maiores manifestações de protesto na Rússia nos últimos 15 anos. Sim, mas ainda elas não se comparam com o que está acontecendo aqui no Brasil, na Turquia, no Egito. Em primeiro lugar, eu diria, nós falamos de democracias. Sim, na China também tem grandes demonstrações. Por exemplo, houve distúrbios letais em Tibete e Xinjiang Uigur, mas a gente só ouve disto rumores, pois é uma ditadura e controla as mídias de forma muito assim, mais perfeita do que acontece no mundo democrático. Em segundo lugar, são democracias em desenvolvimento com grandes falhas. E então, onde se desenvolve uma insatisfação de camadas que se educam, que recebem um pouco mais ganham um pouco mais de dinheiro e são indignados, se escandalizam com os privilégios das elites egoístas e então se desenvolve uma revolta. Mesmo assim, eu acho que precisamos também dividir, no caso do Egito, tem fatores econômicos importantes, no caso do Brasil, os elementos econômicos são também gritantes. No caso, por exemplo, da Turquia, o fator econômico existe, mas é muito menos pregnante, muito menos presente, marcante do que fatores identitários, sim ou não islamização e até qual ponto, estilo do governo mais autoritário, menos autoritário. Eu acho, aliás, que estes fatores também são muito importantes no Egito.